Olá, bem-vindos ao podcast Saúde do Homem, de Dr. Samuel Juncal. Eu sou Olga Goulart e tenho muito prazer em estar aqui com vocês hoje conversando sobre reposição hormonal masculina. E temos um convidado muito especial também, que é o médico endocrinologista, Dr. Osmário Salles. Boa tarde, doutor Osmário, tudo bem? Boa tarde, Olga. É uma grande honra para mim, um prazer estar com você, que já é companheira de velhas guardas em algumas entrevistas, é uma pessoa especial, que Samuel é um dos maiores urologistas e cirurgiões urológicos que eu considero do Brasil. Maravilha! Doutor Samuel Juncal, que boa iniciativa essa sua, viu? Iniciamos muito bem, estamos tendo uma repercussão muito boa, porque as pessoas querem informações seguras. Boa tarde, tudo bem com Boa você? tarde, é um prazer estar novamente aqui nesse podcast. Convidar aqui o Dr. Osmário, né? As falas deles é sempre que ele é amigo próximo da família, então tem um viés importante. Mas a gente está tentando fazer um podcast de uma maneira assim informal, um bate-papo, para tentar levar informação de forma um pouco mais descontraída, tá? Um pouco mais não ao médico, mas para o leigo, e tentar falar hoje um pouquinho sobre, né, a reposição hormonal no homem. E a importância dessa pauta, sobretudo nos dias atuais, onde o culto ao corpo vem tomando um espaço meio acelerado demais e, consequentemente, trazendo sérios problemas de saúde às pessoas que estão o fazendo, né, de forma indiscriminada, sem um acompanhamento, sem uma boa indicação e sem acompanhamento. Portanto, a escolha da pauta é muito importante. Reposição hormonal masculina. Vamos começar falando da importância da testosterona, que é o hormônio principal do homem, né? E como é que você tem se debruçado sobre isso com os seus pacientes quando chegam ao seu consultório perguntando se a quantidade de testosterona está satisfatória e por que não está atendendo à expectativa de todo mundo que hoje, conforme eu falei, do culto à beleza, né, estão querendo a qualquer custo um corpo malhado, sarado, com muito músculo e sem medir as consequências desse exagero. Perfeita a colocação. Só para você ter ideia com relação a números, hoje 7% da população mundial, esses são dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, usa a testosterona de forma indiscriminada. 2% abaixo de 18 anos usa essa reposição hormonal de forma indiscriminada. Então a testosterona, tá, é aquele hormônio na qual ele é responsável pela massa muscular, pelo libido, né, pela disposição, só que a gente tem que saber quando indicar, tá? E a gente não trata o paciente só com exame laboratorial, a gente faz a reposição com base, tá? Com base em questões laboratoriais e questões clínicas. Então a gente tem que juntar os dois para iniciar o tratamento de forma correta com orientação médica. E eu quero saber muito mais, todos nós queremos saber se você faz essa intervenção de forma desnecessária, quais são as consequências, mas antes eu vou perguntar para o doutor Osmário uma definição de hipogonadismo, doutor. Essa pergunta, Olga, é muito importante, esse assunto é muito palpitante. Hipogonadismo seria a falta do testículo em produzir a testosterona e o espermatozoide. O testículo é uma glândula importantíssima e como toda glândula, faz parte de um sistema extremamente, como eu diria, computadorizado. Tudo começa no cérebro, isso em qualquer glândula. O cérebro produzindo neurotransmissores, são substâncias cerebrais que vão estimular uma região chamada hipotálamo a fabricar um hormônio chamado GNRH, que vai estimular uma glândula chamada hipófise, que é a glândula mestra, a fabricar o LH e o FSH, que vai estimular o testículo a fabricar a testosterona e o espermatozoide. O hipogonadismo é quando nós temos falência do testículo em produzir a testosterona ou em produzir o espermatozoide. E ele pode ser, o hipogonadismo pode ser adquirido, congênito ou adquirido, ou pode ser funcional. O que é congênito adquirido? Congênito adquirido é quando nós temos doenças ou congênitas, que a criança já nasce com ela, ou que adquire durante a vida, e que vai lesar os testículos ou lesar qualquer parte desse eixo, hipotálamo, hipófise, testículo. E o funcional é quando nós temos situações que levam a deficiências transitórias de testosterona, que muitas vezes podem ser permanentes. E chama a atenção que a causa mais frequente de deficiência de testosterona, mais frequente, funcional, que pode ser reversível, mas às vezes também não, é obesidade. Em torno de 50% a 77% dos obesos, em média 64%, têm deficiência de testosterona. E o uso de andrógeno.
Esse uso abusivo que o doutor Samuel chamou a atenção, e nós vemos consequências extremamente desagradáveis. Esse uso abusivo de andrógeno, a cultura do corpo bonito, a chamada síndrome de Adonis, são aquelas pessoas, homens, que se olham no espelho e se acham magrinhos extremamente fortes e que se entopem de porcaria de andrógeno. Isso arrebenta a saúde, é fila em transplante de fígado, arrebentando o coração. Já vimos várias pessoas morrerem de ruptura de coronária, de aorta, de carótida, de problemas cardíacos severos, em busca de quê? De um corpo bonito, e a saúde vai para onde? Exatamente. Nós temos muitos recursos, né, ergogênicos que podem ser utilizados de forma mais natural a partir de uma boa alimentação. Se forem atletas de grande performance, inclusive com roupas de tecidos inteligentes que, né, que propiciam um melhor desempenho, enfim. E a questão nutricional também. Nós falávamos aqui em off da importância de uma boa alimentação, de sono e, sobretudo, de atividade física, né? O tanto que isso é curador por si só, sem a necessidade, muitas vezes, de algumas intervenções aí de suplementações, não? Exatamente. Repare, aqui uma pergunta que você me fez antes, quais são os melhores remédios na medicina? Na medicina existem 9 remédios. Mesmo esses 9 remédios naturais, porque não existe remédio droga natural. Toda vez que alguém quer fazer alguma coisa errada, bota o nome natural do lado de uma droga. Não existe remédio natural. Todo remédio, todo, até vitamina que seja, vai ter seus efeitos colaterais se for mal Inclusive usado. fitoterápicos, A né? total. Vai ter efeito colateral se for mal usado. 9 remédios na medicina. Não fumar e beber pouco, exercício físico, exercício mental, alimentação sadia, amor e carinho que está dentro da gente. Ninguém precisa de ninguém para ser feliz. A pessoa tem que ser feliz por conta própria. Dorme bem, não parar de trabalhar, ou seja, manter a cabeça funcionando, ter amigos e dar risada e aprender a chorar. Esses novos remédios, se bem usados, a pessoa vai ter uma vida longa, uma saúde boa. Mas também em excesso faz mal. O próprio exercício, que é para mim o maior remédio na medicina, se chama exercício físico. Até os 60 anos, o melhor exercício é o aeróbico. Depois dos 60 anos, já passa a ser o resistido, porque a doença mais importante depois dos 60 anos é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Mas mesmo assim, o exercício mal feito em excesso vai causar uma série de problemas graves também para a saúde. Pois sim, doutor Samuel Juncal. As pessoas que chegam no seu consultório, né, com algum problema de produção de testosterona, a única forma é suplementar essa testosterona ou existem outros mecanismos que você pode passar para a Antes de mais pessoa? nada, que nem o doutor Osmário falou, tá? A obesidade está associada com diminuição de testosterona. Sim. O que acontece? No tecido adiposo, a gente tem uma enzima, aromatase, que ela converte testosterona em estradiol. E, além disso, exerce um efeito negativo na hipófise, que nem o doutor Osmário comentou. Ou seja, diminui a FSH e LH e diminui a produção de testosterona. Então, o mais importante, o paciente chegou no consultório, é tentar orientar ele a seguir os 9 etapas que o doutor Osmário falou. Entre elas, o quê? A alimentação. Já começa por aí. Eu costumo falar sempre para o paciente, ó, eu posso até lhe passar um remédio, mas o remédio aqui é só um empurrão. Você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, nada feito, tá? Então, assim, como é que a gente faz o diagnóstico? A gente vai fazer um exame de sangue, tá certo? Testosterona. Se vier, normalmente testosterona é entre 300 e 1000. Se vier abaixo, a gente repete, a gente orienta normalmente fazer, tá, pela manhã, porque é quando ocorre o pico. Sim. Se tiver 2 exames de testosterona baixo, a gente vai associar com o quadro clínico do paciente. O que é que a deficiência de testosterona provoca? Que nem eu comentei, disfunção erétil, diminuição do desejo, do libido, massa muscular, diminuição da memória. Então, associando diminuição de testosterona a nível laboratorial e quadro clínico, a gente pode indicar, tá, a reposição. E só para vocês terem noção, testosterona ela começa a cair a partir da 3ª década de vida, 1 a 2% por ano. E como é que a gente pode retardar isso? Fazendo atividade física, se alimentando. E aos 70 anos de idade, aproximadamente 50% dos homens vão ter o que a gente chama... O homem não entra na andropausa. Quando a gente fala andropausa, era até um conceito errado, né? Que parece que pausa, que pausou. Não pausa. Ele entra no que a gente chama de deficiência androgênica do envelhecimento masculino, que é natural, é fisiológico. Mas diante desses dados, tá, com baixa testosterona, com quadro clínico, a gente inicia uma reposição. Mas a gente volta a falar. Eu falo para os pacientes, eu estou lhe dando aqui um empurrão só. Você tem que fazer a sua parte. Tem outras coisas que precisam ser feitas. Perfeito. A reposição hormonal, no caso dos homens, né, é uma preocupação muito de nós mulheres, eu acredito que também, né, no público masculino deva ser. Essa reposição hormonal provoca maior chance de câncer de próstata ou não?
Isso foi uma questão que foi debatida durante muito tempo. Hoje os estudos mostram que não existe correlação entre o uso da reposição de testosterona e o desenvolvimento de câncer de próstata. Claro que a gente, antes de iniciar o tratamento, a gente é bom fazer uma investigação para ver se ele já tem, tá, alguma chance, algum exame alterado, toque retal, PSA, que possa sugerir e a gente retarda o início. Mas o fato de usar e o paciente desenvolver, já tem estudos bem estabelecidos que não tem correlação. Mas volto a falar, é importante ter orientação do médico. Se tiver um início, tá, uma suspeita de câncer, a gente não inicia, faz a investigação primeiro e não usar de forma indiscriminada a reposição. Ok. Doutor Osmário falava conosco aqui, né, que de tudo que a gente pode fazer para manter um envelhecimento saudável, ativo, a atividade física, né, o exercício físico, sobretudo mais resistido, né, na fase mais madura, é imprescindível, né, doutor? Imprescindível. Eu queria até complementar um dizer do Juncal, que eu achei bem interessante, é realmente, quando a testosterona está baixa, normalmente abaixo de 300, é importante a gente avaliar também o LH e o FSH. E o FSH, porque se o LH e o FSH estiverem elevados, o problema é no testículo. Se eles estiverem normais ou baixos, o problema está em cima, ou na hipófise, ou no hipotálamo, ou até mesmo no cérebro. E se o LH e o FSH estiverem baixos, sempre dosar prolactina. A prolactina é um dos hormônios que mais interfere a nível de libido. O hipogonadismo, a deficiência de testosterona, no jovem, ele se declara mais através de infertilidade e de baixa de vigor, de baixa de força muscular, cansaço. No idoso, ela vai se apresentar mais através da parte sexual. Isso é curioso, da parte de diminuição de libido, muitas vezes de ereção. De ereção, libido, além também do vigor e da perda de força muscular. E aqui aproveito para chamar a atenção, ereção, que é uma das grandes preocupações. Toda vez que você pegar alguém com a ereção baixa, mas com a libido normal, isso não é testosterona. E ereção baixa tem muito mais a ver com a parte vascular ou neurológica. E se a pessoa tem uma ereção baixa, investigar doenças cardiovasculares. Porque não é a causa que leva a ereção baixa vai causar também doença cardiovascular. Doença cardiovascular e realmente a pessoa que tem falta de ereção pode ter um aumento muito grande de doença cardiovascular. E também aproveito para chamar a atenção, uma das queixas mais frequentes hoje a nível dessa parte sexual é libido baixa. É tanto mulher como homem. Libido baixa. Libido, 10% é hormonal. 90% é emocional. Claro. Ninguém pode ter libido baixa trabalhando, como o doutor Samuel trabalha aí 20 horas por dia. 20 horas por dia, estressado, a mãe tem que pagar uma dívida, a mãe tem que fazer não sei o que lá. Então, a libido é muito emocional. E você pega aquele Joãozinho, tá na praia, tomando cachaça o dia todo, 10 mulheres, 50 filhos, a libido lá em cima. Lá em cima. Então, libido tem muito a ver a parte emocional. Essa parte da libido tem que ser muito bem analisada e você chama a atenção de outra coisa. Idoso, sim. Velho, nunca. Para a pessoa nunca ser velha, exercício físico, exercício mental e alimentação sadia. Essa é a tríade do idoso não velho. Eu conheço gente de 50 anos que é mais velho do que meu sogro, que tem 99 anos. Pois é. E o preocupante, o agravante nisso tudo é que a venda de testosterona sintética no Brasil aumentou em 670%. E é uma venda para esse fim estético proibida, inclusive, mas que vem sendo comercializada e indicada de forma muito indiscriminada. Doutor Juncal, havendo necessidade de uma reposição de testosterona, por que via ela é feita? Ótima pergunta, Olga. O que a gente vê hoje em dia, que nem você falou, estão vendendo testosterona de forma totalmente indiscriminada, inclusive por via oral. E a gente sabe que por via oral, no caso, tem risco, tá, de dano hepático, hepatotoxicidade elevada, risco, no caso, de desenvolver câncer hepático, tá, colestase. Então, a gente tem que orientar muito bem o paciente e que formas a gente pode administrar. A gente, basicamente, pode administrar por gel transdérmico, no caso, tá? E intramuscular, no caso, que existe uma liberação mais lenta e uma liberação mais imediata. Mas o mais importante, tá, é você procurar seu médico, seu endocrinologista, seu urologista, para ele orientar e fazer o segmento. Porque não adianta você só receitar e o paciente sumir. Você tem que orientar ele vir periodicamente, que a gente sabe exatamente, porque o uso da testosterona pode ter alguns efeitos colaterais. Então, a gente sempre pede exames de sangue, tá? A gente pode ter uma elevação da hemoglobina, pode ter algumas alterações, que eu falei, hepáticas, e fazer esse acompanhamento periódico do paciente.
Bom, o doutor Osmário falou aí que velhos de jeito nenhum. Vamos ficar idosos e que bom que vamos ficar idosos, né? Porque é Mas não sinal de velho. que estamos vivendo, mas não velhos, né? Velho é uma palavra assim, deixou de lado, né? Aposentou, parou de ser ativo. E o que nós queremos é envelhecer bem, de forma autônoma, ativos, andando a cidade toda como o doutor Osmário o faz. Ele disse que não corre, mas anda a cidade inteira. E eu queria saber de você, doutor Juncal. Os principais riscos de não se tratar o distúrbio androgênico associado ao envelhecimento. Então vamos lá. Quando um paciente evolui, né, com a baixa testosterona, que nem a gente comentou, pode evoluir com sarcopenia, ele pode evoluir com diminuição do libido, disfunção erétil. Então a gente está prevenindo, tá, essas doenças secundárias a déficit de testosterona. Então é importante agir o paciente até orientar o paciente de sexo masculino a procurar seu urologista, como eu falei. A gente sabe que aproximadamente 70% dos homens com 70 anos de idade vai ter diminuição de testosterona. Só que muitas vezes eles não vão procurar assistência médica e acaba tendo alguns outros efeitos colaterais pela não reposição adequada. Mas volto a falar, tem que fazer o acompanhamento, porque se ele fazer de forma discriminada, tem outros efeitos colaterais ainda não mais desejáveis. Risco cardiovascular, risco hepático. Então é bom a gente souber dosar e fazer esse acompanhamento de forma adequada. É isso, porque as receitas devem ser passadas por médicos que estudaram, que fizeram os cálculos, que vai saber do seu histórico familiar para dizer se o tratamento se aplica ou não para a sua realidade. Embora a testosterona possa até te causar uma sensação de bem-estar muito grande inicialmente, mas se não foi prescrita pelo seu médico, e essa sua sensação de bem-estar pode culminar em problemas futuros também, porque nem a reposição hormonal não está para todos, né? Com certeza. E o que a gente tem visto hoje, tá, é basicamente o pessoal sem indicação usando. E a gente pegando os efeitos colaterais dessa não indicação no consultório. Vou dar um exemplo. O que eu mais vejo hoje no consultório de urologia é paciente de idade relativamente nova, 30 anos de idade, fazendo uso de testosterona. Quando a gente faz uso de testosterona exógena, ou seja, do meio externo, o Sim, organismo pensa, ok, opa, não preciso mais produzir. para Ele de produzir. abaixa a FSH e LH, né? E aí acontece o quê? O testículo não produz mais. Ocorre atrofia testicular. E você fizer isso de forma contínua, você pode evoluir com efeitos colaterais irreversíveis. Então, eu observo bastante paciente no consultório querendo engravidar, mas ele fez uso da reposição de forma indiscriminada durante anos e o exame dele, o espermograma, tem com uma baixíssima, né, qualidade e contagem de espermatozoide. É. Fato é que o uso inadequado, abusivo, né, ou mesmo prolongado de esteroides anabolizantes, de suplementação desnecessária, de testosterona, como é o caso do que nós estamos falando aqui, em algumas pessoas pode sim culminar em problemas cardiovasculares, endócrinos, neurológicos, gastrointestinais e por aí vai, não é, doutor Osmário? Com certeza, Olga. O uso abusivo de testosterona vai acarretar uma série de problemas, entre eles, o Juncal já chamou a atenção, mas vai causar obesidade. É curioso. Não pensa que vai aumentar a massa muscular só, não. Vai causar obesidade, apneia do sono, hipertrofia cardíaca, doenças vasculares graves, e como também a pessoa que tem a deficiência vai ter também problemas, como dislipidemia, aumento de colesterol, triglicerídeos, obesidade também, a falta, fraqueza, grande massa muscular, alterações de espermatozoide, a perda de libido, perda de ereção. Eu quero chamar a atenção, como eu chamei no início, quando a gente fala em deficiência de testosterona, você tem a deficiência orgânica, que é quando você tem lesão no testículo, lesão na hipófise, no hipotálamo, lesão dentro de algum eixo que estimula o testículo a produzir a testosterona. Essas doenças são raras. Nós temos visto, mas são raras. A principal causa de deficiência de testosterona, não só envelhecimento, mas obesidade. Obesidade e uso externo de testosterona, de androgênio, como o doutor Juncal chamou a atenção. Eu quero chamar a atenção também. Dificilmente hoje você vê alguma mulher elegante ou homem que não tenha barriga depois dos 40 anos. Eu conto de dedo hoje. A obesidade passou a ser uma coisa, uma epidemia. Ou o governo controla a obesidade, ou não vai ter sistema de saúde que tolere. Nós estamos falando da doença, obesidade não é estética, é doença que é responsável diretamente por 231 doenças, diretamente. 90% dos diabéticos são diabéticos por causa de obesidade. E a obesidade é responsável por 50% das mortes. E a obesidade é a principal causa de deficiência de testosterona funcional. Juncal já chamou a atenção disso. 64% dos homens
obesos vão ter déficit de testosterona. E o outro é o uso de andrógeno. O uso de andrógeno, que é muito comum, como o doutor Jucal chamou a atenção, em pessoas jovens, isso leva à zoospermia, à perda de espermatozoide. E outra coisa, vai aumentar o vigor, vai ficar bem, mas a pessoa depois não consegue parar. Porque quando para de usar, leva 2 anos para o eixo recuperar. E esses 2 anos a pessoa começa a passar mal. Mal porque perde a força muscular, fica fraco, cansado, aí volta a tomar. E vai criando um ciclo vicioso, cada vez maior. E é uma das causas importantes de infertilidade. E mata o jovem. Tenho visto vários jovens morrendo por uso abusivo em busca de um corpo bonito, em vez de fazer um exercício bem feito, uma alimentação sadia, de testosterona, de androgênios. Há de se ter muito cuidado com a indústria da beleza, porque como o próprio nome diz, né, todo modismo, toda a indústria, ela vem avassaladora demais e as receitas começam a circular, inclusive dentro do próprio ambiente da academia, onde as pessoas vão para fazer atividade física e já chegam ali querendo saber o que fazer, o que tomar, o que suplementar para ganhar mais massa magra, mais músculo, né, mais força muscular. O médico mais importante da academia é o personal trainer. Exatamente. E quais são as consequências irreversíveis, eu diria assim, de uma pessoa que deixou de produzir testosterona naturalmente por ter feito uma via errada, de ter adotado um caminho errado? Foi aquilo que eu comentei, né, previamente. Quando ele faz uso, pelo menos no sexo masculino, faz uso de tempo muito prolongado, né, o testículo deixa de produzir, a gente tem uma atrofia, a gente espera 2 anos, a gente às vezes tenta estimular ao eixo produzir novamente, existem substâncias, mas tem alguns pacientes que a gente não consegue fazer, que o organismo começa a produzir novamente. E aí vira, que nem o doutor Osmar comentou, um ciclo vicioso. Ele vai ficar dependente daquilo, mas com efeitos colaterais irreversíveis. Imagina um paciente de 30 e poucos anos de idade, infértil. Verdade. E os jovens, cada vez mais cedo, às vezes não comentam em casa, não conversam com seus pais e começam a fazer uso desses recursos inadequados e quando vão para consultar um médico já tem consequências muito sérias e são problemas irreversíveis. Hoje em dia a gente vive um mediatismo assim absurdo. Tem cápsula para tudo, Você não quer mais ter trabalho para conquistar massa muscular, para conquistar conhecimento, você quer de imediato. E a conta chega, eu costumo falar para os pacientes. E às vezes é irreversível. Qual deve ser uma idade adequada para que uma mãe, um pai orientasse o filho a fazer uma primeira consulta com um médico urologista? Aquilo que eu te comentei, a partir dos 30 anos de idade já começa a ter uma queda de 1 a 2% de testosterona. Claro que 30 anos de idade a gente não vai fazer dificilmente, a não ser que ele tenha uma causa orgânica, né, fazer uma reposição. Então, assim, não custa nada a partir de 40 anos de idade ele procurar o urologista, até porque ele vai fidelizar o seu médico. Essa fidelização é mais importante. Dificilmente também ele vai precisar de uma reposição. Mas você fideliza e ele vai criar o hábito de ir todo ano no médico. E a gente acaba aproveitando ele indo para o urologista para ver se ele tem algum outro problema de saúde. A gente faz investigação, a gente pede exame laboratorial, vê uma glicemia alterada, vê algum exame alterado e encaminha para o especialista. Então o urologista acabou virando o que hoje? O médico do homem. Exato. Assim como a mulher vai no ginecologista e faz toda essa investigação, então importante assim, eu sugiro ir a partir dos 40 anos de idade. Já começa a fidelizar. E na sua especialidade, urologia, é muito comum que vocês trabalhem em paralelo com endocrinologistas? Existe muito encaminhamento seu para endocrinologistas? Não, com certeza, que nem o doutor Osmar falou, assim, disfunção erétil, de deficiência androgênica do organismo masculino, está associada com obesidade, dislipidemia, doenças cardiovasculares. Então, é uma doença, no caso, multidisciplinar. A gente vai precisar de ajuda de vários especialistas para conseguir tratar. Mas eu costumo falar aos pacientes, o mais importante aqui é você, só depende de você. Porque eu posso passar para você 300 mil medicações. Se você não der uma caminhada, melhorar a sua alimentação, a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum. Qualidade do sono. Exatamente. Perfeito. Amor e carinho, né, doutor Osmário? Que está na lista. Aliás, tem tantas coisas que são triviais e a gente se esquece que são os grandes responsáveis por produzir os hormônios do bem-estar, né? É verdade. É amor e carinho como você chamou a atenção deles. O exercício é outro. O exercício chamou a atenção, porque quando o paciente procura ele faz, eu vou dar um primeiro impulso, mas você tem que se cuidar. Você tem que mudar seus hábitos para melhor. Eu queria até aproveitar, Olga, essa oportunidade para comentar uma coisa que tem me incomodado. É o uso abusivo de testosterona em mulheres. Também. Em mulheres, e principalmente em mulheres. Não tem porquê
ginecologista passar testosterona para uma mulher antes da menopausa que esteja menstruando normal. Ah, é porque o nível de testosterona está baixo. Não tem como avaliar testosterona em mulher. No homem, sim. Na mulher, não tem como avaliar testosterona. Em mulher, inclusive, para avaliar testosterona, tem que ir o paciente em jejum, às 8 horas da manhã, em jejum, para dosar a sua testosterona sem ter se alimentado. Que a alimentação baixa o nível de testosterona naquele momento. E como também na mulher pós-menopausada, uso abusivo de testosterona. A única indicação na mulher de usar testosterona é o que a gente chama de disfunção do desejo hipoativo. É a única. O que é disfunção do desejo hipoativo? É aquela mulher que perde a libido, não tem mais sonhos eróticos, não tem mais lubrificação vaginal, não sonha mais com sexo, a libido lá embaixo, e que isso persista por 6 meses e causa prejuízos sociais. Mas ficar usando testosterona baseado em dosagem de testosterona em mulheres antes da menopausa, isso não deve ser feito. É uso abusivo também. Verdade. Só para aproveitar essa oportunidade, que é uma coisa que estava me incomodando, Sim. e como a gente chamou a atenção, aqueles 9 remédios. Exercício físico, alimentação sadia, amor e carinho, dormir bem. Esses tipos de remédios devem ser estimulados. Hoje, somente 14% dos homens fazem exercício bem feito. 10% das mulheres. Ou seja, 86% dos homens e 90% das mulheres não fazem exercício bem feito. Ou fazem mal feito. É aquela pessoa que passa a semana toda sentado, deitado, e sábado e domingo vai jogar bola, vai jogar tênis. Isso, em vez de ser bom, passa a ser ruim. Aquela carga rápida. É bom se a pessoa fizer o exercício de base, como o Samuel faz, como eu faço. Mas aquela pessoa que tem a vida sedentária, chega sábado, joga uma bola rápido, vai jogar tênis rápido, isso arrebenta o corpo em vez de ajudar o corpo, como também os excessos. Eu não conheço nenhum atleta de maratona, de triatlo, que passa dos 60 anos bem. Todo desenvolve doença arteriosclerótica precoce e desenvolve problemas sérios estruturais. Pois nós conversávamos aqui na última entrevista com seu pai, Dr. Juncal, e ele falava que a busca de homens por uma dosagem maior, uma suplementação da testosterona, é exatamente também pelo fato das mulheres estarem se valendo muito da testosterona e chegar num limite também insustentável dentro de uma relação, que isso também deve ter uma correlação importante, porque essa testosterona, sobretudo entre nós mulheres, ela está muito mais ligada não só a esse prazer sexual, mas também a questões estéticas de aumento de massa muscular. E como eu chamei a atenção de você no início, libido, 90% é emocional. 10% é realmente hormonal. Mas 90% das pessoas que têm libido baixa é estresse. Estresse, a pessoa fala muito em estresse. Estresse chega numa situação tóxica, que estresse é a terceira causa de morte cardiovascular. É estresse. Então, cortisol lá no alto. Ninguém vivendo sob estresse. Dívidas, tem que pagar dívidas, tem que ganhar dinheiro para cuidar da família, tem que trabalhar demais. Essas pessoas ficam com a libido baixa, esquecem até de sexo. Para a mulher é muito mais fácil fazer sexo. A mulher pode fingir muito melhor do que o homem. O homem, infelizmente, o homem tem que ter ereção. E aí, às vezes, é complicado. Aí é complicado. Tudo bem que hoje você pode usar armas hoje, os inibidores da fosfodiesterase, que dificilmente esses homens que dizem superatleta sexual, isso é papo furado. Depois dos 50 anos, a maioria está usando realmente algum inibidor da fosfodiesterase para poder corresponder de acordo. Mas o uso abusivo de hormônios, tanto no homem como na mulher, é prejudicial. Ok. Doutor Samuel Juncal, eu vou aproveitar aqui essa fala do doutor Osmário para perguntar isso. Se os homens procuram também essa reposição por uma questão mais performática sexual do que qualquer outra coisa. É um conjunto de fatores. E entre as queixas está a disfunção erétil, né? Disfunção erétil mexe muito com o homem. Muito. Acho que mexe mais até do que perda de massa muscular, do libido. Com certeza. Mexeu com disfunção erétil, ele vai procurar. E o que tem tornado curioso, você nem comentou, às vezes a mulher leva ele, hoje em dia. Então tem muitas, as mulheres ligam, marcam a consulta e pegam o homem pela orelha, né, justamente para fazer essa investigação. Mas que nem o doutor Osmário falou, né, existe aí uma causa vascular. E essa causa vascular normalmente está associada com o quê? Com obesidade, diabetes, lipidemia, tá? É a principal causa. Então, volto a falar, é importante a gente fazer um tratamento multidisciplinar. Né? O urologista não vai agir sozinho. Sim. Tá? E vai ter uma hora que os inibidores... O inibidor é o quê? O pênis, só para você entender um pouquinho da ereção, o pênis é um vaso. Né? Tem 2 vasos lá, os corpos cavernosos enchem de sangue. Né? E os vasos começam a ter um certo grau de arteriosclerose. E tem estudos já mostrando, se você começa a ter disfunção erétil, já é um indício que você vai ter problema cardíaco no futuro.
Eu costumo falar assim, eu falo até para os pacientes, ó, o organismo é inteligente. Primeiro vaso que entope é do pênis, porque você não vai precisar dele. Agora, se entupir do coração e da cabeça, você morre. Então se cuida, já é um indício que você precisa se cuidar, no Por caso. isso que uma anamnese bem feita é tão importante, né? Um exame clínico é insubstituível, né? Por mais exames laboratoriais e de imagem que você tenha, essa conversa é muito importante porque uma coisa que está acontecendo, uma simples disfunção erétil, pode ser sugestiva de um problema muito maior e que precisa ser investigado, não é? Com certeza. E aí começa a usar também, né, os inibidores de forma indiscriminada Também. e também tem efeitos colaterais. É. Bom, mulheres, já que nós falamos aí, você abriu um espacinho para colocarmos algumas questões femininas também, doutor Osmário. Eu devo dizer que nesse período da menopausa, nós mulheres também sofremos muito com um afrouxamento da musculatura do assoalho pélvico. E só para vocês saberem, o médico urologista não é só de homens, ele trata também, né, o trato urinário feminino. Eu queria saber como você conduz, né, essa situação, essa queixa. As mulheres se queixam muito disso. E qual a conduta nesse caso? Eu volto a falar, a gente não trata só se tiver algum exame de imagem. Às vezes chega lá no consultório com a ressonância, mostrando alguma distopia do assoalho pélvico, tem que ver se tem alguma queixa, né? Então a gente tem que sempre associar. Às vezes o paciente chega no consultório com, hoje em dia a Tosmara é testemunha, com 300 exames. Eu falo, meu amigo, qual é a sua queixa? Você está vindo aqui por quê? Entendeu? Ah, porque o magnésio está baixo. Sim, e qual é a queixa? A gente não trata exame, tá? Então às vezes a paciente chega, eu tenho que investigar. Ela está com incontinência urinária, está com urgência. Então vai depender muito da queixa dela para Exatamente. saber qual vai ser o melhor tipo de tratamento. Eu costumo falar, assoalho pélvico é musculatura. Sim. Tá? Então a gente tem que fazer o quê? Fortalecimento. Então existe fisioterapia específica pélvica. do assoalho pélvico justamente para fortalecer. Né? Existem mecanismos muito mais simples, né? Até mesmo mexer um pouco na sua rotina de cuidados, na sua rotina de alimentação, de atividade física, de dormir bem, no seu convívio social. Outras coisas que não são remédios, não são cápsulas e que funcionam muito bem. O problema é que hoje a gente não quer parar para pensar nessas estratégias e queremos cápsula para tudo. Não tem como você pegar um pozinho e substituir por um bom prato de comida balanceado, colorido, não é verdade? A gente não quer esperar, na verdade, Não, né? imediatistas demais. Exatamente, né? E aí surge, que nem o doutor Osmário falou, o chip da beleza que as mulheres estão colocando. Várias sociedades, tá? Só para você ter noção, o chip da beleza, ela não está aprovada, mas também não está contraprovada pela Anvisa. Então tem que tomar muito cuidado. A Sociedade de Oncologia mesmo, ela contraindica, porque existem alguns chips que não são absorvíveis. Então, se porventura a paciente evolui com câncer de mama, algum tipo de câncer, a gente não sabe como está sendo liberado aquele hormônio, né? E pode ter efeitos negativos. Então, é muito bom a gente ter um especialista que saiba o melhor chip, tá? Para colocar, se é absorvível, ter a noção da liberação dos hormônios, no caso, né? Então é importante, até para o chip, procurar um especialista, não colocar de forma indiscriminada. Assim. Aproveitando essa pergunta sua e a colocação de Juncal, eu diria, eu sou totalmente a favor da reposição hormonal na mulher depois da menopausa, desde quando não haja contraindicações. Sim. Desde quando, aproveitando a janela de oportunidade, que é na pré-menopausa, logo início da menopausa, até 10 anos após a menopausa. Não depois de 10 anos da menopausa, que isso vai acarretar mais problemas até do que benefícios. Ora, o grande problema da mulher é exatamente isso que você colocou aí. A mulher entra em menopausa e essas mulheres, principalmente as que não têm relação sexual e que não usam hormônio, começa a ter uma fraqueza de musculatura pélvica, começa a ter uma secura vaginal imensa. Hoje é a síndrome urogenital da menopausa, que é terrível. Eu conheço mulheres de 60 anos de idade, bonitas até, que a vagina já desapareceu. Já colaba a vagina, praticamente. Já não tem nem como fazer um exame transvaginal, que a vagina desaparece, essa fraqueza, aí começa escape urinário. Isso é uma queixa frequente na mulher, começa aí, torce a mulher escapurina, ri escapurina, é uma coisa chata na mulher. Eu tenho uma opinião, o João Carlos chamou a atenção aí, da fisioterapia urinária, hoje já tem essa técnica. Toda mulher devia aprender a usar vibrador, depois dos 50 anos. O vibrador terapia, parece que até quando eu falo isso, é mesmo mal, não é pornografia, nada disso. O vibrador fortalece a musculatura pélvica, a mulher passa a se conhecer melhor, a mulher tem menos problemas e aprender a mulher, o hormônio vaginal não é absorvido. Não é absorvido. Isso melhora muito a síndrome urogenital da menopausa. A mulher, mas causa hormônio, como o João Carlos chamou a atenção, concordo plenamente. Hormônio não é oncogênico.
Hormônio não causa câncer de próstata, nem causa câncer de mama. O hormônio é mitogênico. Qual é a diferença? Se a pessoa tiver o câncer, o hormônio faz crescer. Então, a mulher que tiver o câncer vai fazer... Aí o professor Simar Coutinho chamava a atenção. Quando é que a mulher tem mais câncer? Quando está cheia de hormônio, com 20, 30 anos, ou quando está com esse hormônio depois da menopausa? Depois da menopausa. O hormônio faz crescer. E a mulher usando hormônio, aí eu aconselho, deve fazer de 6 em 6 meses uma avaliação ginecológica com ultrassom transvaginal, ultrassom de mama, que o hormônio pode aumentar a chance de câncer de útero, se realmente tiver útero e você não fizer associação do estrógeno com progesterona. Mas eu sou a favor. O professor Simar Coutinho está entre os 50 maiores formadores de opinião do mundo. Ele só não é reconhecido no país dele, que é o Brasil, infelizmente. Eu sou a favor até dos implantes hormonais, mas se bem feito. O que aconteceu foi que o professor Simar, infelizmente, abriu o curso para uma série de médicos. E a coisa está, como Juncal chamou a atenção, está sendo usada de maneira aberrante, nojenta, usar como kit beleza. A gestrinona, por exemplo, que é o mais usado como kit beleza, é um hormônio excelente para tratar endometriose profunda, para tratar tensões pré-menstruais violentas que não tem como tratar, grandes miomas, mas está sendo usado como kit beleza. O que é que aconteceu? Isso acabou o hormônio. Então, todas as sociedades, tanto a de endocrinologia como a de oncologia, como a grande maioria das sociedades médicas, estão contra agora o uso da reposição hormonal através de implantes. Estão completamente contra o uso de reposição hormonal através de implantes. Por quê? Porque o próprio médico acabou com essa reposição hormonal. A condução não foi adequada. Não foi adequada. Exatamente. Não foi adequada. Então, toda mulher não teve relação sexual depois da menopausa, aprenda a usar vibrador. Fazer fisioterapia urinária e fazer pelo menos tratamento da síndrome urogenital da menopausa usando hormônios locais. Ou se não quiser usar hormônios locais, usa hidratantes. Não pode ficar com vagina seca e colabar a vagina e acabar a vida da mulher. Exatamente. O passar do tempo, ele traz muita sabedoria também, mas a gente tem que beber de fontes seguras. Eu queria muito agradecer aos doutores, urologista e endocrinologista. Eu acho que foi uma junção perfeita para esclarecer algumas dúvidas. E como combinado, né, doutor Juncal, nós vamos trazer aqui educadores físicos também. Nós falávamos aqui em off o quanto o exercício é importante, o exercício físico é importante, mas o que antecede o exercício físico, por exemplo, né? De que maneira você deve fazer a execução de forma mais inteligente para potencializar o efeito daquilo que você está treinando, né? As mobilidades de quadril, de quadríceps e tudo mais, que a gente vem vendo cada vez mais a importância disso, né? Antes de você iniciar a atividade física. Portanto, estamos fazendo um compilado de boas informações para que nada escape aos cuidados que nós, tanto mulheres quanto homens, precisamos para uma vida longeva e feliz. Doutor Osmário, muito obrigada por sua participação. Doutor Juncal, mais uma vez, parabéns pela iniciativa do podcast Saúde do Homem e muito obrigada por esse dia de hoje. Esse episódio tá fantástico. O intuito aqui é mostrar que boa parte das patologias elas têm que ser tratamento disciplinar. Então, a gente abordou aqui e repito, tá? Hipogonadismo ou DAEN, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, é uma doença multifatorial. Idade avançada, obesidade, sedentarismo, e eu como urologista não consigo tratar sozinho. Eu vou precisar de suporte e auxílio. Então a gente recorre para os colegas cardiologistas, endócrinos, vascular, para fazer o tratamento. Mas o mais importante, fala ao paciente, o principal aqui é você. Se você não fizer a sua parte, nada feito. Maravilha. Muito obrigada, senhores, e aguardem que nós teremos muito mais por aí. E até a próxima. Obrigado a você, Olga, viu? Que você sempre é excelente. Viu? Obrigada, doutor Osmário. As palavras do início, realmente, nós estamos diante de doutor Samuel, que para mim é um dos maiores cirurgiões urológicos da Bahia, e do professor Juncal Pazos, porque eu tenho um grande respeito, um dos maiores urologistas que eu conheço do Brasil. Maravilha. Obrigada, senhores.